Gente, eu vou começar o evento, então, falando um pouquinho sobre ferramentas que aceleram os resultados da equipe de treinamento e desenvolvimento. O foco vai ser bem voltado na parte de produção de conteúdo digital de ensino, pensando nas empresas como produtoras desse conteúdo. Deixa eu passar isso. E aí vou apresentar um pouquinho, talvez alguns não me conheçam, mas quem é cliente me conhece, porque eu incomodo muito vocês. Sou um fundador da equipe junto com a Angel, né? Sou muito focado em trabalhar em metodologias e formas de treinar pessoas, como a gente consegue fazer, criar um ambiente de educação que o colaborador sinta vontade de fazer, para que vocês consigam ter bons resultados para esse treinamento e desenvolvimento. Então, o meu foco é o sucesso do cliente. Tá? Fala um pouquinho da nossa emenda dessa pequena palestra que eu tenho para vocês hoje. É uma palestra bem rápida, assim, em torno de 25, 30 minutos, não vai gostar disso. E depois a gente vai abrir uns 10 minutinhos de perguntas, caso vocês as tenham, tá? Espero que tenham, tá? Não quero ficar falando sozinho aqui, não. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução do aprendizado, né? Para depois chegar nas ferramentas. Então, a gente tem que entender como é que as pessoas consomem conhecimento hoje, porque isso é importante, isso vai ser um fator diferencial para vocês, na questão dos cursos digitais de vocês. A gente vai falar como as empresas são importantes hoje em ambiente corporativo e na capacitação de pessoas. Vamos falar um pouquinho daí de metodologias e ferramentas e finalizar como é que a Kips produz os cursos digitais delas, como é que ela trabalha com a sua equipe de TI hoje. Tá? Então, eu gosto de falar aqui, né, que a evolução do aprendizado, a gente tem dois momentos, né, o momento meio que antes de Cristo e depois de Cristo. Acho que ninguém precisa falar a idade aqui, mas muita gente estudou nesses ambientes aqui, um ambiente totalmente quadrado de educação. Isso, às vezes, hoje ainda é realidade, principalmente isso no ensino colégio. Então, a gente tinha um formato de ensino que era totalmente físico. Então, tinha grade e foco era muito na teoria. Toda a validação do aprendizado era feita de formato de teste e prova. E as relações entre as pessoas eram muito mais humanas e menos digitais, inexistente no digital. E qual é o reflexo disso para o ambiente corporativo? A gente tinha as graduações preparando as pessoas com uma base teórica muito forte, faculdade, certificado, canudo. E eu gosto de fazer um paralelo, né, de reflexo disso seria o estereótipo do pato, né, que nada, voa, corre, mas não faz nada bem. Né? Ele acaba sendo generalista na carreira que ele segue no dentro do ensino. Somente antes era muito assim. E aí, qual o reflexo disso para o ambiente corporativo? A função da empresa era lapidar esse profissional para que ele conseguisse aplicar a prática do que ele aprendeu na teoria na faculdade. Então, e aí aqui é um outro reflexo, né? Geralmente as pessoas se iniciavam e se aposentavam fazendo a mesma coisa. Elas não trocavam tanto de função, de área. Isso hoje já não acontece mais. E agora a gente está no momento depois de Cristo, né? Onde a relação ela é muito mais ativa entre as pessoas. Então a gente começa a levar um modelo híbrido de ensino, então não é somente presencial, tem digital, às vezes só digital. A validação do conhecimento ela não é pautada somente em teste e prova, tem muita prática e mão na massa, as coisas mudaram bastante. E a gente sabe que a melhor forma de aprender é colocando a mão na massa, né? É aplicando conhecimento, é o 70-20-10. E as relações, elas acabam se tornando muito mais digitais. Então, a gente acaba tendo o problema de diminuir as relações humanas e aumentar as relações digitais. E qual é o reflexo disso no ambiente corporativo de hoje? Primeiro que as graduações e especializações estão cada vez mais específicas e inchadas. A gente está começando a ter faculdades, principalmente no exterior, que você não faz um curso de ciência da computação, que são 5 anos para grade fixa. Você se forma em micro ou nano certificações. Então, a pessoa busca aquilo que ela quer aprender e se certificar naquilo. Então, as coisas estão mudando, o cenário está mudando. E aí, qual é o retrato disso? Né? Se antes a gente tinha um pato que sabia bastante da teoria, não sabia muita prática, mas era um generalista na sua essência. Agora a gente tem a área, né, que pode não saber nadar, mas o ar é comigo mesmo. Então, aquela coisa ele sabe fazer muito bem. E
E aí, qual é o reflexo disso nas empresas, né? Principalmente a pessoa é bastante especializada no que ela vai desempenhar, mas ela tem uma questão de soft skills e habilidades comportamentais muito deficitária. E aí acaba sendo o papel da empresa desenvolver esse colaborador nisso. E aí, com relação ao momento antes para o de hoje, a pessoa não vai desempenhar a mesma função e ela vai sempre ter que se reinventar toda hora. Então, ninguém começa com analista de suporte e termina a carreira como analista de suporte. Não existe mais hoje. As coisas mudam toda hora. E as pessoas mudam de empresa toda hora também. E aí, qual é o reflexo dessa mudança? Cada vez mais a empresa precisa desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos colaboradores, tanto a parte hard skills, ele troca de posição na empresa, ele precisa aprender o que ele tem que performar, quanto principalmente na questão de soft skills, que são atividades, são questões mais comportamentais, que essa base totalmente digital dele não está trazendo tanto. Ele acaba sendo em função da própria empresa desenvolver ele também essa parte. E por isso, então, né, a área de treinamento e desenvolvimento está se tornando cada vez mais estratégica e menos operacional. Ela sustenta a base de conhecimento necessário para que a empresa possa padronizar conhecimento e sustentar planejamento estratégico, capacitando pessoas não só para a sua carreira profissional, mas para o seu lado pessoal também. A função da universidade corporativa digital é proporcionar um ambiente de que o próprio colaborador consiga se desenvolver não apenas olhando para o resultado da empresa, né, mas em outras skills, em outras áreas que podem ser de interesse dele, que no futuro podem vir a ser importantes para a empresa. Mas não tem que ser o principal. Então, gente, né, como é que as pessoas aprendem hoje? Né? Mudou muito o cenário da formato de aprendizagem. Então, o primeiro deles é, cada vez as pessoas têm menos tempo, ou pelo menos dizem que têm menos tempo. A nossa forma de consumo está mudando completamente. A gente tem TikTok, a gente tem Instagram, o pessoal não consome mais conteúdos longos. Né? A gente sempre, nunca aprendeu no mesmo formato. Não é apenas vídeo, não é apenas material de leitura, não é apenas podcast, não é apenas treinamento presencial. O pessoal está buscando muito formatos híbridos de aprendizagem, formas diferentes de aprender. Não pode ser um único formato. Estão sempre cercados de distrações, então, quando a pessoa está fazendo um curso digital de ensino, tem o WhatsApp dela que está focando, tem um vídeo no YouTube que qualquer lado lá clica no YouTube e acessa. Então, assim, como que a gente consegue criar um ambiente de ensino que faça a pessoa querer ficar focada ali e realizar a sua educação lá? É um desafio hoje. E, principalmente, né, as pessoas querem muito resultado em pouco tempo, com pouco esforço. Elas são muito imediatistas. Isso é uma dificuldade muito grande. Como é que a gente, como empresa, consegue proporcionar um ambiente de ensino que cada vez ele sinta mais vontade de fazer, que as sessões externas não sejam empecilho para ele continuar fazendo, e que ele consiga ter resultado com a aprendizagem a partir do momento que ele faz as lições de educação. E esse é um dos principais desafios hoje da área de mesmo. Então, como é que a gente cria uma universidade digital com fit para esse mundo novo? Eu trouxe 3 dicas que a gente utiliza bastante na Kips, né? E agora estou pensando mais em criação de treinamentos digitais de ensino e plataformas de capacitação. Né? Como a empresa consegue transformar uma necessidade de treinamento em um curso digital, em um ambiente de ensino que seja escalável, que o colaborador faça sempre o mesmo curso, e vocês consigam medir os resultados. Então, a gente fala que a gente tem, né, 3 formas de ajudar vocês a criar conteúdo de ensino que seja mais engajador com o colaborador. Primeiro, trabalhar a questão do blended learning, que você conseguiu misturar diferentes formatos de ensino na jornada de aprendizagem dele. Quando a gente cria um curso digital, a gente não pode pensar em criar um curso digital apenas com PDF de leitura. Se eu sou uma pessoa que gosta de assistir, vai me doer fazer aquele curso, provavelmente não vai fazer, não vai terminar. Então, sempre tentar buscar trabalhar miscigenação de conteúdos de aprendizagem no curso que você está criando. Então, se estou criando um curso sobre lição e valores, poxa, eu posso começar com um vídeo do presidente apresentando, depois eu entro com um PDF de leitura, faço um infográfico, faço um quiz, boto um podcast para escutar, boto um outro vídeo. Trabalhar essa questão da miscigenação dos conteúdos de aprendizagem. Porque aí, se eu sou totalmente visual,
e eu começo a consumir um curso que tem um vídeo no começo, depois tem um material de leitura, mas eu sei que na frente tem um outro vídeo para eu assistir, isso não vai me desengajar tanto a realizar aquele curso. Agora, se eu começo um curso lendo PDF, sabendo que só tem PDF de leitura, né, de material, provavelmente vai me desestimular e eu vou ficar com muita vontade de fazer. Outra questão é trabalhar bastante a questão de microlearnings. Então, todos os cursos que a gente for criar em ambiente digital de ensino, que a gente não cria esses cursos com conteúdo longo de aprendizagem, que a gente trabalha em pequenas pílulas de conhecimento. Então, não adianta socar um vídeo de 1h30 dentro do teu curso no e-learning, porque aquele conteúdo vai ficar defasado em pouco tempo. Então, imagina, se tivesse um hora tempão para fazer um vídeo super longo explicando a empresa, dá 3, 4 meses, 5 minutos no meio do vídeo já não faz mais sentido. Então, caramba, a gente vai ter que jogar o vídeo tudo fora. Então, a questão do microlearning, além de ela ser uma forma de a gente conseguir fazer que o colaborador sinta que ele está evoluindo, que ele está consumindo pequenas doses e está conseguindo evoluir naquele conteúdo, ao invés de ser um conteúdo longo de 1h30, vocês conseguem tirar um pedacinho daquele conteúdo que não faz mais sentido substituir por outro. Então, você não perde todo o conteúdo. Então, é muito importante, quando a gente criar objetos de educação, quando a gente criar cursos digitais, pensar nessa questão de microconteúdos, não conteúdos muito longos. E também trabalhar muito a questão da gamificação, para a gente engajar o colaborador naquela ação de educação que ele está fazendo. A gente fala que gamificação não é bala de prata, não resolve todos os problemas, mas se no meio de um curso digital seu, se colocar um conteúdo de ensino que ele joga, que ele se diverte, para dar uma quebrada na linha de raciocínio, isso vai melhorar mais a jornada dele, vai fazer com que ele realmente sinta vontade de ir até o final. E aí eu trouxe aqui só algumas ferramentas, né, que são utilizadas pela área de design institucional na criação dos cursos digitais. Óbvio, tem centenas, tá? É só uma pincelada inicial aqui para vocês terem uma ideia de que as áreas de treinamento e desenvolvimento têm um leque de oportunidades de ferramentas que eles podem usar para criar os seus cursos digitais. E muitas dessas ferramentas são SaaS, são ferramentas que você consegue acessar nelas em ambiente web, criar outros objetos de ensino, colocar no teu curso que você está criando. Bastante. E principalmente, né? Eu não sei como é que vocês trabalham como empresas que criam cursos digital para os seus colaboradores, mas eu conheço muitas empresas que a gente tem uma área de treinamento e desenvolvimento que faz toda a parte de identificar os problemas, de roteirizar isso em curso digital, e ela demanda isso para a equipe de design, de criar as peças, ou até mesmo para a equipe de desenvolvimento para fazer um game, para fazer um jogo, para colocar naquele curso digital que você está criando. Então, a gente cria aqui uma dependência muito grande da área de treinamento e desenvolvimento com outras áreas, e geralmente essas áreas também estão alocadas com outras atividades da empresa. Então, o teu curso digital ele não ganha muita relevância, ele fica preso, você não consegue evoluir. O nosso foco aqui na Kips é justamente a área de treinamento e desenvolvimento, a área de design instrucional, não depender de ninguém, ela conseguir andar com as próprias pernas. Então, né, como é que o meu time vai conseguir ter autonomia para poder criar os seus próprios cursos digitais, sem depender de uma equipe de design, de uma equipe de desenvolvimento, para ter velocidade nas entregas? Porque hoje a área de treinamento e desenvolvimento ela é cada vez mais tática, mais estratégica e menos operacional. E a gente sabe que a área de treinamento e desenvolvimento é sempre uma das menores da empresa. Então, a nossa área de treinamento e desenvolvimento ela tem que ser uma área muito produtiva, tem que ter velocidade na produção dos seus cursos digitais, porque a demanda é muito grande. E aí, eu vou explicar um pouquinho como é que a gente faz a parte de design institucional aqui na Kips. Então, a Kips hoje ela tem um braço de serviço de produção de cursos digitais para os clientes. A gente faz esse trabalho. Só que, diferente de algumas empresas que têm uma área de treinamento e desenvolvimento que criam seus próprios cursos, né, geralmente essas empresas que elas têm, como comentei anteriormente, elas têm uma área de design instrucional que faz toda a parte de necessidade de treinamento, roteirização, definir qual vai ser o objetivo do treinamento em si, depois roteirizar isso e passa para a equipe de produção fazer as peças, e assim, com as peças em mãos, eles conseguem criar o curso digital. Aqui não, aqui a gente faz tudo com uma única pessoa. Então a gente sempre tem uma pessoa que faz o entendimento da necessidade e define quem é a pessoa daquele treinamento, para que serve aquele treinamento, qual o público que a gente quer aplicar aquele treinamento, entender bem a real necessidade. E aí sim, com base nisso, faz a definição das estratégias de capacitação que vão ser utilizadas. E de repente, chega-se à conclusão que realmente é um curso digital, tem que criar um curso digital no ambiente de ensino para resolver aquilo. E aí, a partir daí, sim, a gente faz toda a parte de roteirização, de validação da estrutura de conhecimento junto com o demandante, com quem está pedindo, né?
E aí, após a aprovação desse roteiro, após o entendimento do cliente que realmente é, se a linha de raciocínio que a gente quer capacitar as pessoas, aí sim a gente faz a parte de criação dos objetos de aprendizagem e configuração, liberação desses cursos, ou desse curso no ambiente do cliente para que ele possa utilizar. Então, a nossa equipe de TI, claro, ela acaba fazendo tudo, ela não faz só a parte tática e estratégica, ela também entra na parte de criação dos objetos de ensino de aprendizagem. Mas como é que a nossa equipe de TI consegue fazer tudo isso e não depender de uma equipe de desenvolvimento, de uma equipe de design? Nossa. E aí eu vou falar, né, 70% dos conteúdos que a gente cria, os nossos cursos digitais utilizam três ferramentas apenas, de todas aquelas que eu trouxe anteriormente. A gente usa muito uma ferramenta chamada Loom, que é uma ferramenta que permite você gravar a sua tela e apresentar ao mesmo tempo. Então, ao invés de talvez você estar criando um curso digital, colocar só um PDF de leitura para a pessoa, por que não fazer uma apresentação daquele PDF com você falando? Então, uma ferramenta muito legal, que não conhece, vale a pena conhecer, uma ferramenta que permite a gravação e edição de tela, você ainda consegue cortar pedaços da gravação em momento on the fly mesmo, e o vídeo está pronto. Então, a gente usa muito aqui na Kids a questão do Google para criar conteúdos de ensino, daí são vídeos mesmo, né? Subir vídeo, então, ao invés de um PDF de leitura, sobe o vídeo com você narrando, explicando, é muito mais atrativo, é muito mais gostoso de ser consumido. A parte mais textual, a gente usa muito Canva, hoje o Canva é uma ferramenta, um braço de direito do TI, para poder criar os seus conteúdos mais textuais, infográficos, imagens, até essa apresentação foi criada no Canva, e foi criada super rápida, então, imagine que o Canva é uma ferramenta que tem vários templates já definidos por designs, a função que teria é pegar o melhor template e ajustar ele para a necessidade de capacitação e chave do arquivo de leitura para a pessoa. Então, às vezes, até aqueles PDFs antigos, quadrados, que vocês têm lá, que você dá uma repaginada, se você jogar eles dentro do Canva, você consegue até editar aquele PDF lá, que antes você não conseguia. Então, o Canva possibilita fazer muita coisa, né? Então, a gente fala que é uma ferramenta muito boa para a equipe de TI. E, principalmente, né, a parte de criação de conteúdos de interação, que são games que a pessoa consegue interagir. Então, o Genially é uma ferramenta que permite vocês criarem games, escape rooms, criarem qualquer tipo de projeto de educação, onde o teu colaborador ele vai fazer ação de educação. Não é só um cara passivo que faz a leitura ou vê um vídeo. Ele permite a pessoa que está fazendo o curso brincar, jogar também. Para tentar quebrar um pouco essa lei de raciocínio de apenas ser consumidor de conhecimento, mas ele também poder tomar alguma ação. Então, o Gender ele é muito focado na parte de gamificação, principalmente. E aí, eu vou trazer um exemplo de um Gender para vocês, mas a ideia é a gente, por exemplo, tem quiz de conhecimento que a gente vai aplicar no curso digital de ensino que a gente está criando. Então, por que esse formato de quiz de perguntas e respostas aqui mais quadrado versus um Gender muito mais gamificado que eu vou mostrar para vocês no final do treinamento? E essa é a ideia, né? Como a gente consegue criar conteúdo de ensino que seja mais atrativo para o perfil do colaborador que está consumindo o meio ambiente de educação. Né? E esse é um desafio grande. Então, dá um ESC para poder abrir o dinheiro só para mostrar para eles rapidinho. Então, aqui é um exemplo de um GL que foi criado por um dos líderes da Kips, que é o Ryan, que está lá no fundo, o Ryan e a Larissa. E para você ter uma noção, o GL é uma ferramenta que possibilita você criar seus conteúdos de ensino com base em templates prontos. Então, lembre aquele quiz que a gente mostrou para você no começo lá, mais quadradão, por que não transformar ele num formato um pouco assim, né? Um formato mais gamificado, mais divertido. Então, pode ir rodando ele. Aí tem um somzinho que roda por baixo e tudo, né? Então, e aí eu pergunto para vocês, né? Quanto tempo vocês acham que o Ryan, que não conhece desenvolvimento, não conhece tecnologia, que é um game desse para colocar no curso digital dele, né? Poxa, ele levou 2 horas. Ele não precisou ser um desenvolvedor, ele conseguiu fazer sozinho. Então, a área de treinamento e desenvolvimento, ela tem que ter noção de que existe muita ferramenta boa de mercado que pode auxiliar a sua equipe na produção dos seus cursos digitais em formatos de educação que tem vontade da pessoa fazer. Então, talvez trocar um quiz com 20 perguntas para ele responder para um dia gamificado, onde ele vai jogar, onde ele vai se divertir ao longo da jornada,
vai fazer a diferença em querer concluir aquele curso digital ou não. Tá? Pode falar com isso. Isso. Então, foi isso que o Ryan fez. Ele pegou uma necessidade de treinamento, que era um quiz com várias perguntas. Ele foi no dia e achou um template que ele gostou. Foi lá, adaptou o conteúdo daquelas perguntas para o contexto dele. E, em apenas 2 horas de trabalho, ele criou uma gamificação no curso digital que ele precisa colocar no seu ambiente de ensino. Não, essa é a lógica do gênero. Era isso, gente, tá? Então, queria só mostrar para vocês que hoje a gente tem uma equipe de TI bastante enxuta, mas que produz muito, tá? Ela é uma equipe de design institucional que não faz só a parte de roteirização, identificação da necessidade do cliente e passar isso para o cliente para criar a prova. E daí sim, ela passa por uma equipe de desenvolvimento produzindo, não, eles fazem tudo, do começo ao fim. Então, eles conhecem muitas ferramentas para quê? Para não depender de equipe de design, para não depender de equipe de desenvolvimento e para ter velocidade na produção dos seus cursos digitais. Então, vocês, com uma área de treinamento e desenvolvimento, provavelmente devem ter alguém na sua empresa que faz a produção dos seus cursos digitais ou terceiriza isso. Geralmente, vocês acabam terceirizando uma consultoria, uma equipe terceirizada, ou mesmo internamente na empresa. O que a gente está querendo trazer aqui é como vocês, como área de treinamento e desenvolvimento, conseguem criar cursos digitais com velocidade e com autonomia, para aumentar a produtividade do time de vocês. Essa apresentação aqui, ela vai ficar disponível depois, a gente vai encaminhar para vocês, tá? A nossa equipe está lá no fundo, vai, a Larissa, a Paula está no digital. Então, hoje a gente tem uma equipe de praticamente 3 pessoas que dão conta de 8, 9 clientes fazendo esse conteúdo de educação deles, né? Então, dá para fazer muito com pouco de forma estratégica, né? E é isso que a gente quer trazer para vocês. Bom, valeu, gente. Era isso, só uma pincelada inicial aqui sobre como a gente consegue criar conteúdo digital de ensino no nosso ambiente de educação de forma mais rápida, mais ágil, com metodologia, como ferramenta. Bom, valeu, gente.